Olá, no programa Memórias do Poder Legislativo, nós vamos conversar com Custódio Pereira, que é presidente nacional do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, o FONIF. Ele também é diretor-geral da Associação Santa Marcelina, fundador da Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Tem experiência na área de educação com doutorado em ciências pela Universidade de São Paulo. A Associação Sem Fins Lucrativos trabalha para a garantia dos direitos e interesses das instituições filantrópicas, organizações e pessoas físicas comprometidas com a causa da filantropia nas áreas de educação, saúde, assistência social, entre outras, entidades que beneficiam todos os anos mais de 160 milhões de pessoas no Brasil. O Dia Nacional da Filantropia é comemorado em 5 de dezembro. Seja muito bem-vindo, Custódio. Primeiro, eu queria que você falasse um pouco como é que está hoje a situação da doação, da filantropia no Brasil. As pessoas estão doando, elas estão vendo outras pessoas, estão vendo a necessidade de ajudar entidades filantrópicas. Como é que está essa situação hoje, em pleno 2020? Bom, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. Espero que possa ser contributivo com todos esse assunto de tão interesse. É nossa honra ter o senhor aqui. Obrigado, eu que agradeço. Na verdade, esse assunto de doação é natural, é espontâneo, é só ter uma crise, é só ter um problema, as pessoas se mobilizam. Muitas vezes não precisa nem pedir, é só ter um terremoto, um cataclisma qualquer. Aqui no Brasil a gente lembra muito das chuvas, né? Teve chuvas no sul, o Sudeste vive tendo. Exato. As pessoas se mobilizam. Então, a atitude de doar é uma coisa espontânea, natural. E só nesse aspecto, as pessoas se mobilizam principalmente porque elas veem que aquilo é uma possibilidade que pode acontecer com elas. Aquele terremoto, aquela inundação, pode acontecer com elas. Mas o problema do Brasil não é essa condição natural e espontânea das pessoas doarem. O problema nosso é que nós não sabemos pedir. Uma vez assistindo um programa de uma pessoa que tinha muita experiência em captação de recursos, ele perguntou assim para o auditório, assim, se você sabe por que as pessoas não doam? Pois a resposta que ela deu é a verdade absoluta. As pessoas não doam porque nós não pedimos. E outra, quando pedimos, não sabemos pedir. Não sabemos como pedir. O que acontece aí, né? Qual que é o problema da comunicação? Como é que as pessoas pedem e como que elas deveriam pedir? Então, Luciano, a diferença nossa por exemplo, Estados Unidos, Europa e até da Ásia, que é mais recente nisso, por exemplo, os Estados Unidos, ele tem essa expertise. Isso é um assunto que eles estudam, aprimoram desde 1600. Por exemplo, Harvard, Yale, Princeton, Wharton, todos eles já praticavam o ato de pedir a doação. Só que antes dele pedir para o Luciano, eles querem saber quem é o Luciano, o que o Luciano gosta, o que ele não gosta. E, a partir daí, procurar uma aproximação. Sabendo o que ele gosta, o que ele não gosta e tendo a aproximação, eu vou pedir que alguém que te conhece, que tenha mais influência sobre você, que vai pedir aquilo que eu preciso. É só um exemplo muito simples, né? Por que às vezes a criança pede para o pai e não pede para a mãe? Instintivamente, ele sabe que o pai é que vai autorizar e não a mãe. Então, quem pedir, ou ele pedir para a mãe falar com o pai, quer dizer, o que eu quero dizer é que muitas vezes o que nós achamos que é uma coisa muito simples, que é simplesmente pedir, se você pedir uma vez e pedir de mau jeito, pode ser que a pessoa te doe o dinheiro, tá certo? Mas a segunda vez que você for pedir, na hora que ele encontrar com você na calçada, pode ser que ela desvie da calçada, porque as pessoas precisam ter motivações para doar. Não é, quer dizer, qual é a sua motivação para doar? Do que você gosta? Pessoal? Qual a história pessoal? Por exemplo, as universidades americanas, né? Elas, desde que o aluno entra, certo? Elas trabalham essa ideia do valor do diploma dele, da importância do valor do nome da universidade, que vai agregar valor ao diploma dele e à profissão dele. E como que o fato dele ter estudado nessa universidade e o quanto que aquilo pode reverter para a sociedade e a responsabilidade dessa pessoa? Reverter para a sociedade, principalmente para o currículo dele.
Se eu disser, por exemplo, olha, eu sou, vamos dizer, uma excelente universidade, a Universidade de São Paulo, que eu fiz o doutorado, né? É excelente. Mas vamos supor que daqui a 5 anos ela passasse por um processo de degradação contínua até chegasse a uma situação lamentável. Quando eu dissesse que sou formado na USP, eu talvez tivesse que fazer um parênteses a isso. Olha, eu sou formado na USP no tempo que a USP tinha um excelente conceito, porque a minha vida, a minha profissão, o meu trabalho depende da saúde e do prestígio da universidade que eu estudei. Mas isso que eu quero dizer é de que, por exemplo, os americanos, sabendo disso, eles começam desde o primeiro dia de aula a informar você, a doutrinar você, a envolver você na importância, da sua importância para a universidade. E aí você é convidado a doar. E essas universidades sabem como pedir, porque sabe a sua história, sabe a sua vida. Eu também não quero... Você citou um exemplo, as universidades brasileiras, agora com essa história da crise, elas estão começando a melhorar um pouco esse departamento, assim. Eu já vi, a Unesp começou um programa de arrecadação de doações e tal, né? Quer dizer, parece que a crise está impulsionando, no caso da educação das universidades, parece que a crise está impulsionando. Eu acho, viu, Luciano, que eu me interessei por essa matéria e quando eu dizia para os americanos, olha, nós, nas universidades públicas, nós não cobramos. Eu tinha que repetir, porque ele achava que não tinha entendido o meu inglês. Porque fala, poxa, mas como? Eles não doam, eles não são convidados a participar. Quer dizer, alunos que estudaram gratuitamente e hoje são expoentes na política, na ciência, nós não temos mais proximidade com ele. Ele sai da universidade e nós não sabemos, não queremos saber onde ele está. E esta pessoa pode muito ajudar aqueles que estão estudando, pode ajudar com doações, laboratórios, pode ajudar. É assim que as coisas funcionam. Nos Estados Unidos eles dão nome para prédio, para sala, né? Dependendo. Eu acho que isso vai acontecer aqui no Brasil em breve e tal. Esperamos que essa cultura também seja implantada aqui. Grande parte das doações norte-americanas, todas essas universidades que eu mencionei e tantas outras, né? Que estão entre as melhores do mundo. Estão as melhores. Né? O Mackenzie, eu tive o privilégio de trabalhar no Mackenzie durante 9 anos. Presidi o Mackenzie durante 3 anos e pouco. Né? O Mackenzie tem o nome de Mackenzie porque houve um doador que foi um engenheiro americano que nós aqui do Brasil, inclusive naquele tempo Rui Barbosa também tinha essa noção da importância da educação no Brasil, a sociedade se mobilizava no sentido de captar recursos internos e externos. E o João Theron Mackenzie foi conquistado por causa da necessidade de ter curso de engenharia no Brasil. E ele doou, naquele tempo, $50 mil. Por isso que a escola americana... Não são $50 mil hoje, Não né? são $50 mil, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele doou $50 mil, aquele prédio, que é o prédio mais antigo, ele doou para uma instituição brasileira. Ele conhecia de ouvir falar. Então, ele se identificou com a causa, que era entender a importância do curso de engenharia para o desenvolvimento do Brasil. Por isso ele fez a doação. Pois é, essa cultura americana, como que ela pode ser implantada aqui no Brasil? Como que as instituições podem conscientizar as pessoas? Você acha que, o senhor estava falando que falta esse trabalho, né? O que pode ser feito e o que o Fórum Nacional está fazendo para melhorar essa cultura da doação no Brasil? Olha, muitas vezes uma crise, que eu espero que nós não tenhamos, ela motiva, né? É como um desastre ecológico qualquer, mas às vezes uma crise de falta de recursos na universidade, ela vai ter que procurar com seus ex-alunos, né? E só um parênteses, na Ásia, né, distante da cultura dos americanos ou dos europeus, a Ásia, muitos ex-alunos da Coreia e do Japão eram convidados pelas universidades americanas a doarem a universidade que ele estudou. E ele estava no Japão ou na Coreia e ele mandava o dinheirinho
como contribuição mensalmente. E um dia eles se reuniram, houve uma grande conferência, né? E falaram, poxa, mas por que nós estamos mandando recursos para universidades americanas quando as nossas universidades aqui precisam? E o que o ministro da Educação naquela ocasião fez? Ele estabeleceu um desafio. Para cada R$1 captado da sociedade ou dos ex-alunos, o governo dá R$1. Então, R$1 do governo para incentivo da ciência, da pesquisa, da educação, do aprimoramento, né? Era dado à medida que a universidade também captava. Então, era um incentivo para a universidade captar. Então, você imagina, nós estamos falando de um país muito distante da cultura americana, né? Então, mas no caso da Coreia, por exemplo, eles transformaram o país com educação em uma geração. Pois é. Então, nós falamos que a educação é uma prioridade, é consenso, né? Você falou qual é a contribuição que o Fórum pode dar, né? Nós temos uma lei, que é a Lei Rouanet de Educação. Quer dizer, nós temos uma lei Rouanet de Cultura, mas muitas vezes a pessoa não tem educação para poder entender o que significa aquilo que ela está assistindo ou que ela está vendo. Então, eu acho que faltam, primeiro, alguns motivadores. As pessoas não doam, por incrível que pareça, por causa dos incentivos fiscais. No mundo... Explicando a Lei Rouanet permite que a pessoa abata, né, do imposto de renda e tal. Não é simplesmente uma doação ali, né? A pessoa tem que ir atrás, captar esse recurso, enfim. Isso. Mas a única pesquisa que eu conheço no mundo, nos Estados Unidos, diz o seguinte, que só 12% das pessoas doam por causa do incentivo. Quer dizer, se eu sou parte dos 12%, eu falo assim, olha, eu só vou doar se eu tiver incentivo. Mas as grandes doações no mundo, seja elas onde forem, elas não são resultado do incentivo fiscal. Elas são resultado de uma motivação, de um encantamento, de alguma coisa que a pessoa fala, não, eu tenho que retribuir para a universidade que eu estudei, eu tenho que retribuir para a sociedade, eu tenho... Percebe? Essa conscientização é que é necessária. Você me lembrou agora o caso do Rockefeller, né? Nos Estados Unidos, doador, um grande doador. Que decide que eu vivo bem com tantos milhões de dólares para a minha família e para as próximas gerações e doou a maior parte da fortuna dele. Pois é. E ele não fez isso por causa de nenhum incentivo. E os grandes doadores não fizeram isso por causa de incentivos. E quero te dar um exemplo. Grande parte das grandes doações, elas começaram, né, com pequenos doadores. O cidadão está doando $100, $1, $10 por mês, né? Muitas vezes esse pequeno doador, ele pode ser um grande doador. Então, só um exemplo rápido. A Universidade de Duke, nos Estados Unidos, Duke, né, se escreve, ela fez uma campanha por uma biblioteca muito grande lá, um valor muito grande, e ela fez uma campanha de captação de recursos. Mas como é que eles fazem a campanha, certo? Eles fazem um planejamento muito detalhado, quem são os potenciais doadores, quem são os potenciais doadores dos materiais que vai ser usado na biblioteca. Quer dizer, eles fazem um planejamento estratégico, não só do projeto em si, mas eles fazem um planejamento estratégico da captação de recursos. Ou seja, uma coisa altamente profissional. Profissional. E que a gente aqui não reproduz isso. Não, né? não Valeria reproduzir. Precisa reproduzir. Nós estamos perdendo uma grande oportunidade. E quando você fala, você também tem que comunicar bem isso. Quer dizer, como você comunica... Precisa ter marketing, uma comunicação boa. Comunicação. E outra, se você nunca foi convidado a investir na coisa que é mais importante, que é a educação, você nunca foi convidado a investir na biblioteca da sua universidade, no laboratório da sua universidade, quer dizer, dificilmente, acontece, né? Muitas vezes, sem você ser convidado a doar, a pessoa chega lá e entrega um legado, tá certo? Mas o que eu quero dizer é de que existe uma expertise, uma cientificidade no pedir, né? Começa com aquilo que eu falei assim, as pessoas não doam porque nós não pedimos, mas nós temos que saber quando pedir, como pedir e por meio de quem pedir, porque muitas vezes a pessoa que conhece, não é? Quer dizer, existe um planejamento para isso. Então, aquele pedido de doação que a gente recebe às vezes por telefone ou pela internet, aquilo não é feito de uma maneira tão profissional assim. É válido, mas... É muito profissional, mas o que eu quero dizer é que há um pouco de constrangimento dentro disso. Isso é um tema muito complexo, porque
quando nós fundamos a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, um grande tema da discussão é se o captador deveria receber ou não comissão. Passa desapercebido isso, mas é o seguinte, se você me pedir uma doação, né, de R$100, eu te dou R$100 porque eu me identifiquei com a causa. Mas se eu ficar sabendo que você está recebendo 10% dessa doação, pode ser que eu não faça a doação, porque eu falo, poxa, eu não tenho nada que dar dinheiro para o Luciano, eu estou dando dinheiro para a causa. E como que isso é feito hoje aqui? E nesse negócio do telemarketing, quer dizer, uma grande discussão é que cada R$100 você pode estar pagando 40%, 60% ou 70% por o custo operacional do telemarketing, porque tem uma operação. E às vezes a pessoa que está doando não está sabendo que parte daquela contribuição, antes de chegar na criança, ou antes de chegar no idoso, ou antes de chegar no problema de saúde, passa por uma estrutura muito profissional, às vezes com muita tecnologia, que liga automaticamente, mas existe um custo para isso, tá certo? Eu acho que são métodos de captação de recursos e que pode ter uma discussão se deveria ter ou não deveria ter e tal. Mas o telemarketing é uma verdade que existe, funciona e ajuda muitas pessoas. O que eu quero dizer é de que as grandes doações não vêm do telemarketing. As grandes doações vêm muito do pessoa a pessoa, do relacionamento, né? Eu vou te dar um exemplo, mais um exemplo, né? Se você for na Universidade de Harvard, certo? Uma das maiores bibliotecas do mundo é a Widener. É a maior biblioteca do mundo. E na hora que você chega, você tem a impressão que você está chegando num templo. Tudo de mármore, vidros de cristal, uma coisa maravilhosa. Na entrada tem duas placas. De um lado está escrito John Widener, ex-aluno do curso de Direito de Harvard que morreu no Titanic em 1912, não sei, né? Do outro lado tinha uma outra placa dizendo assim, Mary Eleanor, mãe de John Widener, doou a biblioteca em sinal do seu muito amor ao seu filho John e tal. Quer dizer, a mãe, quando ela doou aquele patrimônio enorme, uma biblioteca gigantesca, ela doou era uma forma simbólica de gratificar, reconhecer e também manter a memória do filho como... E o que a Harvard fez? Ela não chegou para a mãe e disse, a senhora poderia dar um dinheirinho aqui para a biblioteca? Não, certamente ele fez uma pesquisa, sabia que ela era uma mulher tinha posses, e que teria muito prazer em fazer aquilo em memória do filho. Quer dizer, eu estou tentando resumir isso, né? Mas, na verdade, precisa haver um planejamento para fazer doação. Agora, isso é muito simples. Isso existe nos Estados Unidos, existe na Ásia, existe nas universidades europeias. E não existe no Brasil? Não existe no Brasil. Não existe. Existe alguns movimentos, alguns fundos patrimoniais, quer dizer, a turma está formando um fundo para juntar recursos, para poder aplicar dentro da... Mas eu acho que isso é um grande potencial, é um enorme potencial. Estou falando de doação. Sabe por quê? As pessoas têm uma motivação para doar, seja religiosa, seja porque, vamos supor, alguém pode dizer, a pessoa durante a vida não fez aquilo que queria, então ela quer resgatar. Tem vários motivos pelos quais as pessoas doam, certo? Você tem que identificar um pouco melhor a motivação daquela pessoa a doar. Essa senhora doou para uma biblioteca, mas tem pessoas que doam para uma orquestra de música, doam para um violino, doam para um instrumento, mas não doam para uma arte, mas não doam para uma criança. Você me lembrou agora, eu vi você falando, eu estava lembrando de uma modalidade de doação que existe na internet, que é o crowdfunding, né? Sim, sim. E tal. E aí você está falando de motivação, e eu falei, gente, o crowdfunding tem isso. Né? As pessoas têm uma motivação para doar ali, né? É feito ali um apelo, é feito, né? Talvez, não sei se é uma iniciativa bem sucedida. Mas então, Luciano, você veja, o crowdfunding, né? Ele apresenta uma causa, as pessoas se juntam e apoiam aquela causa. Para isso, precisa ter muita expertise, quer dizer, você precisa saber comunicar isso, né? Você precisa sensibilizar a pessoa. E em tudo isso existem experiências já vividas, nós não vamos inventar a roda. Pode ser que a gente tenha que ajustar alguns aspectos culturais e tudo mais, mas já existe ciência, existem centenas de livros. E se você me permite,
A BCR foi fundada porque nós tivemos um congresso em New Orleans, Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Tá. Eu fui o primeiro presidente, fundador. Nós tivemos em New Orleans. Lá em New Orleans, nós tínhamos 5.000 pessoas participando de um congresso de captação de recursos. Eu não tinha ouvido falar nisso. Você imagina, centenas de livros. 5.000 pessoas de hospitais, assistência social, tinha até captador de recursos do Vaticano. Ele me deu o cartãozinho, eu falei, poxa, não é possível. Quando nós vimos aquilo... New Orleans, que foi vítima lá do Katrina, né? Sim, se eu não me engano, em 2005. Não lembro, mas acho que foi por aí. Então, enfim, que precisou dessas doações. Exatamente. Mas quando nós vimos aquilo, falou, puxa, isso aqui é uma realidade que nós precisamos levar para o Brasil. Que é uma maneira de nós começarmos a contribuir com a captação de recursos no Brasil, de forma que a gente possa trazer cursos, trazer expertise, e por isso foi formada a Associação Brasileira de Captadores de Recursos. De forma que, com capacitação, com treinamento, com despertar um profissional de captação de recursos, por isso é que hoje já existe um pouquinho, mas tem uma caminhada enorme para fazer, tá certo? Somente na área de universidades e tudo, isso é um grande potencial. O Brasil é um país de concentração de renda, né? A gente tem aí os mais ricos, aí tem 1% mais ricos, tem a mesma quantidade da metade da população. Como é que está essa... E a gente tem uma cultura de não cobrar impostos das grandes fortunas, né? Que outros países fazem isso, Estados Unidos faz isso, enfim. Como é que está essa motivação para pessoas que estão aí nesse 1% da população? Essas pessoas doam, eles fazem como nos Estados Unidos, criam fundações. Existe essa cultura hoje no nosso país? Na verdade, nós temos vários exemplos, né? Fundação Ayrton Senna, tem vários exemplos de iniciativas de fundações, de vários tipos de fundações. Fundações que são doadoras e são fundações que têm suas causas e também são captadoras. Muitas vezes elas não têm a quantidade de recursos que é necessária para poder atender. Mas existem muitas iniciativas maravilhosas e muito desconhecidas. O que eu entendo é que há um trabalho a ser feito, né? Hospitais, sejam filantrópicos, com recursos ou não, existe muita coisa que pode ser captada na sociedade civil para poder ajudar ou na pesquisa, ou no desenvolvimento, ou até as pessoas que mais precisam disso. Tá certo? Quer dizer, se você, usando o exemplo da Harvard, né? Conhecidíssimo, se a Harvard parar de cobrar o que eles chamam de tuition, parar de cobrar as mensalidades, ela pode ficar 11 anos sem cobrar mensalidade, por aí, porque ela tem fundos patrimoniais, certo? Suficientes para suportar a universidade. Agora você me pergunta, por que as pessoas continuam doando para Harvard se Harvard não precisa de dinheiro? Porque eles tiveram um grande trabalho de marketing, de valorização da marca. Me corrija se eu estiver errado. É um conjunto de ações. E outra... Você dizer, olha, Custódio, onde você foi? Eu sou formado na USP, é uma alegria. Sou formado no Mackenzie, sou formado na USP, é uma alegria. Mas eu não sou convidado a alimentar essa força. Tanto é que os americanos chamam de alma mater. Sabe, alma mater significa, em latim, a mãe que nutre. E alumni ou alumni significa a criança que necessita de cuidados. Então, há um vínculo com a universidade, com a escola de educação básica, que nós não cultuamos. Se você é uma escola que não é pública, mas é uma escola que dá bolsas, você não acompanha aonde foi parar o seu aluno bolsista. Se hoje ele é presidente da Vale, se ele é presidente da Petrobras, ninguém sabe. Mas o jornal, quando publica fulano de tal, Luciano, etc. e tal, formado em engenharia pelo Mackenzie, etc. e tal. Quer dizer, a vida dele, a profissão dele está vinculada ao título e ao prestígio da universidade. Então, o que precisa, né, nós precisamos, né, é saber cultivar os alunos, essa força de relação de mãe e filho, que é a alma mater, né? O México, por exemplo, os méxicos estão 20 anos na nossa frente. Tá certo? Eles fazem isso com os alunos, aprenderam com quem? Aprenderam com os americanos. Está ali do lado deles, né? Eu não digo americano, ou europeu, ou asiático, mas nós temos que aprender com quem já tem realizado. Você imagina,
os Estados Unidos captam profissionalmente desde 1600. Eu estou falando da área de educação, mas os hospitais, existem associações de captadores de recursos nos Estados Unidos só da área de saúde. Existe associação de captação de recursos só da educação. Por que nós não nos apropriamos disso? Agora, Custódio, por que esse tema é tão pouco discutido hoje aqui no Brasil? E você está mostrando a importância desse tema, né? Enfim, e eu acho que você está motivando pessoas também a né, entrarem nessa jornada. Por que a gente é quase invisível esse universo que você está falando aí para a gente no Brasil? Olha, eu publiquei, até porque eu tive interesse nesse assunto, queria pesquisar, então eu publiquei 2 livros. Por que as pessoas doam? Porque eu tinha essa preocupação. Falei, como é que o americano doa para a borboleta azul do Pacífico e nós não doamos para as nossas crianças? Então, uma pergunta. Por que eles conseguem doações para o urso panda e eu não consigo doação para minhas crianças aqui no Brasil? É aquilo que você falou, profissionalismo, atingiu determinado público, né? Então, esse livro, essa pesquisa, mostra que as pessoas têm motivações para doar, né? Por exemplo, na pesquisa que eu fiz, um dos últimos itens eram 10 questões. Crianças sempre foi muito provocativa, as pessoas se emocionam, né? E o último item é ecologia. Naquele tempo, ecologia não despertava atenção para doar. Então, me diz, o Greenpeace é um grande captador de recursos para a ecologia, tá certo? E eles têm uma atuação agressiva, profissional, né? Profissional. E outra, existem métricas que medem o volume que você despendeu na gestão e na administração da captação, né? Dizem que é de 9% a 12% o custo que você pode ter para ter uma captação bem sucedida. Eu quero dizer para você que no México, a Universidade de Monterrey, desculpe estar colocando mais o viés de educação, tá certo? Porque a gente entrou na parte de educação, mas podia entrar na área de saúde. A educação é importantíssimo porque é um dos grandes gargalos, dos grandes problemas da sociedade brasileira hoje, né? Nenhum governo, não é culpa de nenhum governo, mas há muito tempo, há décadas atrás, ninguém consegue resolver o problema da educação básica e de uma maneira geral no Brasil. O segundo livro que eu publiquei chama-se, naquele tempo, Sustentabilidade era Financeira. Hoje a sustentabilidade tem um sentido mais amplo. Eu publiquei um segundo livro que é Sustentabilidade e Captação de Recursos no Ensino Superior do Brasil, editora Mackenzie e Saraiva, onde eu conto, inclusive, a história do Mackenzie, que em 1952 eles captaram a valor de hoje 13 milhões de dólares. Bom, você fala, bom, mas talvez aquele ditado chinês, né? Por não saber que era impossível, os americanos que dirigiam o Mackenzie naquele tempo vieram e fizeram. Se eles fizeram em 52 e captaram 13 milhões, por que nós não podemos fazer isso? Tá certo? Então, esse assunto ele é importante porque ele permeia todas as atividades, é assistência social, é saúde, porque nós não temos a expertise, o conhecimento, a cientificidade para poder saber pedir, como pedir pessoas capacitadas. Agora, Custódio, a gente está numa Casa Legislativa, Assembleia Legislativa de São Paulo, está num programa que é Memórias do Legislativo. O que uma casa como a nossa pode fazer para incentivar a cultura da doação no Brasil? O que ela fez no passado, já que a gente está falando de memórias também, né? O que os legislativos brasileiros fizeram no passado e o que eles podem fazer agora e no futuro? Isso é uma excelente pergunta. Eu acho que é muito provocativa. Quando nós começamos essa Lei Rouanet da educação, tem uma história que eu não vou contar agora, mas é essa situação de que a educação é prioridade e uma lei que possa criar um estímulo ou possa criar um incentivo, ela não é que as pessoas vão doar por causa do incentivo, mas é uma mola, é um mecanismo, é um incentivo, é um começo de conversa. Porque muitas pessoas vão doar quando você doa, a motivação de doar não é por causa do incentivo fiscal. Até muitas vezes existe o incentivo fiscal e as pessoas, você pode deduzir no imposto de renda se você doar, porque aquilo é etéreo, aquilo é uma coisa contábil. Mas ele não é a principal motivação, mas como ele você não falou. foi. Mas se ele for impactado pela necessidade da educação de uma criança,
pela necessidade de um velhinho, se ele for se identificar com a causa, ou ele vai doar sem precisar dessa lei, ou ele vai procurar a lei para poder fazer a doação. Porque o caminho certo, o que motiva as pessoas a doarem, são as causas. É isso que motiva a doar. Então, a Assembleia certamente pode, essa lei, o Rouanet de Educação, que nós estamos no âmbito federal, né, a gente pode compartilhar, ela pode ser aplicada na parte dos tributos do Estado de São Paulo. É possível fazer aqui na casa, então, Santa Catarina, o Estado de Santa Catarina tem uma lei, acho que ainda continua em vigor, que prevê que uma parte do ICMS, que é um dinheiro tão disputado, né, mas mais assim a título de incentivo, seja usado desde que seja para determinadas coisas na educação. E quero colocar mais uma coisa. Quando eu falei daqueles fundos patrimoniais de Harvard, por exemplo, cada fundo a pessoa doou por uma coisa. Olha, eu estou doando para pessoa que tenha essa característica, seja imigrante, seja pobre. Outro fundo, olha, eu quero doar para pessoas da Ásia, eu quero doar para pessoas da... Cada fundo, ele tem o doador, ele estabelece os critérios para dar aquela bolsa. Eu lembrei de algumas propagandas, você está falando aí, por exemplo, Médicos Sem Fronteiras, que eles fazem na TV a cabo, por exemplo. Eles colocam assim, olha, a gente precisa da sua doação. Se você doar, a gente vai saber o que fazer com o dinheiro. Eu acho que tem uma efetividade aquela propaganda. Tem. Luciano, eu quero dizer para você duas coisas. Se você prestar atenção no médico, eu sou doador do Médico Sem Fronteiras. Se você quiser aprender a captar, a primeira coisa que você tem que fazer é doar. E ver como é que eles reagem à sua doação. E o Médico Sem Fronteira, ele presta contas para você. Você não pediu para ele prestar contas, mas ele presta contas. Ele manda o material. Outra, ele diz para você que é urgente, não é para amanhã, não é para o ano que vem, é agora. O sentido de urgência na doação... As pessoas estão morrendo, né? Estão morrendo, alunos estão deixando de estudar, isso é um desastre nacional, né? Então, e outra, eles usam crianças. Não é que, vamos dizer assim, é apelativo, não, é que uma criança desperta muito mais atenção e quer dizer, conquista mais, emociona mais a pessoa que está assistindo. Então, se você vê uma propaganda do Médico Sem Fronteira, provavelmente você vai ver uma criança recebendo hidratação, sendo salva. Então. Mas tudo isso existe uma performance. E aí você vai pegar um balanço do Médicos Sem Fronteiras e fala, puxa, mas eles estão com dinheiro aqui para chuchu. Porque você precisa que as pessoas prestem contas, digam para você que estão fazendo com o dinheiro. Você precisa se sentir seguro que o dinheiro que você mandou para aqueles negócios está sendo bem aplicado. O que eu quero dizer com tudo isso, né, é que esse tema, ele é um tema assim, não é um tema de São Paulo, é um tema do Brasil, é um tema da nossa população. Nós fizemos uma campanha de recursos lá no Mackenzie, né? E foi uma experiência que nós fizemos. O motorista doou, nós parcelamos, ele doou. Aí eu perguntei para ele, Ferreira, mas por que você doou? Ele falou assim, não, porque no futuro os meus filhos vão vir aqui e eu vou mostrar o meu nome na árvore. Nós fizemos uma árvorezinha com as folhas, com os nomes das pessoas, e eu vou mostrar aqui e eu vou dizer, eu contribuí para a reforma do Centro Histórico do Mackenzie. Veja, o nível, e foram alunos, foram estudantes, foram faxineiros, foram professores, foram ex-alunos. É uma prática que dá certo. E quero dizer que as instituições, se você me permite, nesse viés aí do fórum, hoje as instituições filantrópicas, que para cada R$1 de imunidade que elas têm, elas retornam 7,39 vezes em trabalho, né? 260 milhões de pessoas são atendidas. O setor filantrópico é um dos setores que mais emprega no país. Nós estamos falando de 2,3 milhões de empregados diretos. E é um setor que é um braço importante do Estado. E nós, instituições filantrópicas, vivemos a todo momento no Congresso defendendo porque querem tirar a filantropia. Agora teve a PEC paralela, que foi uma operação de guerra, porque queriam tirar a filantropia de instituições que dão retorno. Prestam contas, essa pesquisa é com base em dados do governo, dados dos ministérios, da Receita Federal, foi feita por uma empresa de pesquisa de alta qualidade e foi auditada. Então, se é
um grupo de instituições. Se tiver alguém que não é sério, caça, sei lá o que faz. Nós somos auditados. A própria sociedade vai perceber, acaba acontecendo. Mas o que deveria ser o contrário. E não nós estarmos correndo atrás para defender aqueles que mais precisam, mas sim dizer, olha, Custódio, olha Fórum, olha 11 mil instituições filantrópicas que existem. Como é que nós, Estado, podemos ajudar? É isso. Como é que nós podemos ajudar aqueles que já fazem um trabalho maravilhoso? 500 anos, desde o descobrimento do Brasil. Custódio, a gente está terminando o programa. Eu queria que você encerrasse com uma questão. Quer dizer, a doação, a filantropia, né? Já que você enfocou tanto essa questão da educação, citou exemplos nos Estados Unidos, na Ásia, pode ser uma solução de médio e longo prazo para a gente ajudar, não só esperar do governo uma melhoria na educação, mas é uma solução, é uma maneira como a sociedade pode se mobilizar, né, para melhorar a questão da educação no Brasil? Eu acho que isso é uma ferramenta que está à disposição de todos nós, seja de assistência social, saúde, né, Santas Casas com todas as dificuldades, ou educação. Existe uma expertise internacional, existem congressos que são feitos. Quer dizer, nós precisamos simplesmente conhecer o que tem sido feito, customizar, tropicalizar aquilo e aplicar, vai dar certo. Deu certo no Mackenzie em 1952, deu certo na Santa Casa de Misericórdia de Santos, deu certo no Mackenzie, como eu já mencionei, e assim tantas outras. Quer dizer, porque ou alguém não sabia que era impossível, veio e fez, né? Agora, se nós aplicarmos isso, ainda tiver um incentivo, isso vai fazer com que viabilizar uma série de projetos. Essa Lei Rouanet de Educação que o Fórum colocou lá nas mãos do Eduardo Barbosa, tá certo? Ela visa exatamente isso. Você quer dar uma bolsa para alguém, você dá uma bolsa, você custeia e pode ter um abatimento de imposto de renda. E pode não ter, mas precisa haver o estímulo, precisa haver o trabalho. E é aquilo eu quero concluir, Luciano, eu gostaria de não concluir, porque você vê que o tema, pelo menos da minha parte, acho que é amplo, mas eu gostaria de terminar com aquilo que eu comecei. As pessoas não doam porque nós não pedimos. E quando pedimos, nós pedimos errado, não sabemos pedir, ou colocamos para pedir a pessoa que não é adequada e não conhecemos o potencial doador. Nisso está toda a ciência do sucesso da captação de recursos. Para tudo, saúde, educação e assistência social. Não é só uma prática, é ajudar a nossa sociedade a ter uma vida melhor e uma condição melhor. Eu posso ajudar uma bolsa? Vou ajudar. Eu posso ajudar um leito numa Santa Casa? Vou ajudar. É isso que precisa ser feito, precisa ser pedido. E é uma fórmula fácil e simples, basta você saber fazer, igual você falou. Ela é fácil e simples depois que você detém essas pequenas, grandes informações no sentido de que você precisa ter um planejamento para pedir o dinheiro. Tá certo. Eu gostaria de agradecer a presença do Custódio Pereira, que é presidente do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas. O programa Memórias do Poder Legislativo de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência e até lá.